Boa noite. Tudo bem? Então, acho que todo mundo está feliz, ou pelo menos está querendo aprender um pouco mais sobre como ser feliz, né? Sendo feliz com o que a vida nos dá. Esse tema da felicidade é algo que tem me motivado nos últimos anos a trabalhar, porque é um tema que eu tenho visto que ele é chave para determinar a capacidade que as pessoas vão dedicar à espiritualidade ou não. Onde as pessoas colocam o que elas imaginam ser a felicidade, é onde elas vão focar a vida delas inteira. Eu quero ser feliz nesse rumo, então eu vou focar dentro dessa perspectiva. E eu vou procurar obter felicidade dentro dessa perspectiva, dentro das minhas metas que eu estabeleci para ser feliz. E se tiver alguma espiritualidade que combine com essa minha meta de ser feliz, ótimo. Se não, vou tentar praticar de acordo com aquilo que é possível, mas a meta de ser feliz eu já tenho bem estabelecida, bem claramente. Então é um tema que eu procurei estudar não apenas de acordo com a minha tradição monástica que eu pertenço, também para deixar claro aqui para todos os presentes, a minha fala também vai ser orientada pela tradição espiritual que eu pertenço, né? Sou seguidor do preceptor espiritual Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que fundou, né, que trouxe o movimento Hare Krishna para o Ocidente, uma tradição milenar, tem mais de 5.000 anos, mas que no Ocidente apresenta aproximadamente 50 anos. E procuro conciliar a minha vida como monge dessa tradição com o meu trabalho. Eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba e estou trabalhando esse tema felicidade no meu pré-projeto de pós-doutorado, que é um assunto que eu venho discutindo com alunos bolsistas dentro da academia, que tem ficado bem interessante, então nada melhor do que procurar partilhar com as pessoas que também estão procurando buscar a felicidade, né? Então, imagina só que antes de eu vir para a palestra, de sentar aqui para começar a falar com vocês, eu peguei um copo d'água para ficar me molhando, né, a boca, me hidratando nesse clima intenso, né, do Amazonas. Mas imagina só que vocês vão em algum local, chegam na casa de alguém, visitam alguma pessoa e a pessoa lhe oferece água. Você não aceita água? Aceito, tudo bem, por favor, traga aí um pouco de água. Aí você passa para ela, você dá para... Na verdade, você recebe o copo com água. Esse copo com água assim, um pouco menos da metade de água. A pessoa ofereceu água e te entregou um copo um pouco menos da metade. A gente pode pensar muita coisa, né? Assim, por que ela me deu menos da metade do copo d'água? A gente pode pensar, tecer várias ideias assim na cabeça, porque, enfim, tem vários raciocínios para explicar por que essa pessoa me deu um copo d'água só pela metade. E a partir daí a gente pode ter duas atitudes internas. Imagine só, você recebeu um copo d'água pela metade. Então a gente pode pensar, poxa, essa pessoa me deu um copo d'água pela metade? Por que ela não me deu um copo todo? Se ela me ofereceu, por que ela... Podia ter dito, né? Olha, eu vou te dar água, mas assim vou te dar pouco, porque fico com pouca água em casa. Mas que coisa, né? Se oferece e só dá metade do copo. Se fica reclamando, né? Se achar merecedor de mais água.
é a atitude que a maioria de nós tomaria, especialmente eu, pelo menos, né? Posso dizer que eu iria ficar reclamando, querendo mais água. A gente também pode ter outra atitude. Dizer, poxa, tudo bem, ela ofereceu água, mas que bom que pelo menos ela me deu alguma coisa, né? Ela podia nem ter me oferecido água. Mas ela ofereceu, né? Foi uma pessoa educada, sensível quanto à minha possibilidade de estar com sede. E me deu meu copo de água. Quem sabe, se eu terminar de tomar esse copo de água e demonstrar para ela que estou com um pouco mais de sede, ela vai me dar um pouco mais. A mesma situação vista de dois ângulos diferentes. Então, a atitude frente ao copo d'água e a atitude que nós normalmente teríamos vai determinar o tipo de atitude que nós teríamos ao longo da nossa vida inteira para tudo que nós recebemos, para tudo que nós somos confrontados. Normalmente, os nossos dilemas não são por copos de água, né? Os nossos sonhos conquistados, nossos sonhos frustrados, né? Nossos anseios, nossos desejos, as nossas lamentações, a maioria delas não são simplesmente um copo de água que estava cheio ou que estava seco. Cada um de nós aqui traz uma história pessoal, né, que define mais ou menos o padrão, a aspiração que cada um tem para ser feliz. Cada um tem um conceito de felicidade, cada um tem uma ideia de como ser feliz, do que nós precisamos para ser feliz. Eu vou procurar abordar aqui alguns aspectos do que a literatura acadêmica fala do que é felicidade, do que a literatura oriental fala do que é felicidade, do que é uma experiência de felicidade na nossa vida e do que pode ser uma experiência de felicidade caso nós escolhamos mergulhar cada vez mais fundo no processo de autoconhecimento, de autorrealização, de profunda percepção da nossa comunhão com a dimensão mais absoluta da existência, uma comunhão que invariavelmente envolve a comunhão com Deus também. Então, a felicidade, do ponto de vista ocidental, do ponto de vista da civilização normal, a felicidade que nós somos ensinados a ter na televisão, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa família. Meu filho, faça tal coisa, estude, faça concurso, procure tal tipo de cônjuge para você ser feliz, estabeleça tais e tais metas para você ser feliz, enfim. Diferentes formas, ideias para nós alcançarmos a felicidade. Porém, se nós formos observar, e isso eu não estou repassando aqui a minha opinião, simplesmente, nesse momento agora eu vou repassar a opinião de diversos autores, psicólogos, filósofos, que em artigos científicos explicam o que é a felicidade na civilização moderna. Eles vão cair na ideia de felicidade centrada nas conquistas de desejos individuais. Eu sou feliz à proporção que eu alcanço os desejos que eu estabeleci. No máximo, eu consigo partilhar esses desejos com a minha família, talvez com a sociedade, talvez, enfim, com a humanidade, mas essencialmente as pessoas estão buscando ser felizes através da satisfação dos seus desejos pessoais. Até aí nenhum problema, mas quando nós exacerbamos
veementemente o interesse pela satisfação individual dos desejos, nós caímos no que a literatura chama de hedonismo. Hedonismo. Quando você concentra intensamente o seu eu, você como o centro da existência. Assim. Vale apenas a satisfação dos seus desejos. E um dos grandes aspectos que agravam esse estado de felicidade praticamente inalcançável, praticamente inatingível, de nós satisfazermos todos os nossos desejos, é que os nossos desejos não são genuinamente nossos. Os desejos materiais, eles nascem especialmente da comparação com os desejos de outras pessoas. Não basta simplesmente você ter um carro. Mas como que é o carro dos seus vizinhos? Como que é o carro dos colegas que ganham o mesmo salário que você? O ser humano, ele está cada vez mais balizando a sua felicidade num padrão de comparação. E a psicologia explica que, especialmente dentro da linha transpessoal, que se esse padrão de felicidade não é alcançado, padrão que eu desejo, nós sofremos não somente por não termos o objeto da felicidade, mas por não termos o padrão de felicidade que a sociedade nos impõe. Nós sofremos por nos sentir inferiores às pessoas que conquistam a felicidade que nós imaginamos, que deveria ser a felicidade correta. Nós nos sentimos culpados por não sermos felizes. Talvez a maioria aqui não passe por esse problema, né? São pessoas que de uma forma ou outra estão buscando a espiritualidade, se sentiram sensíveis ao tema que a gente está abordando aqui. Mas é importante a gente reforçar esses aspectos para que a gente possa enxergar outros tipos de felicidade além da felicidade normal do circuito da civilização moderna. Tem um preceptor espiritual dentro da nossa tradição, Satyananda Swami, que ele diz que existem 3 formas da pessoa ser infeliz, da pessoa sentir frustrações. Quer dizer, tem várias formas. Mas assim, todas as várias formas se resumem em 3 formas básicas. Uma primeira forma é que você deseja muito uma coisa, para ser feliz, eu preciso disso para ser feliz. Aí você não consegue. Você se frustra, né? Quer muita coisa, não consegue, você se frustra. Tem outra forma, a segunda forma. Você quer muito uma coisa, você consegue, só que você perde. Aí você se frustra, né? E tem a terceira forma. Essa é mais dolorosa, especialmente para os mais espiritualmente sensíveis. Quando você quer muito uma coisa, você consegue essa coisa, você não perde, você mantém essa coisa. Só que porque você manteve, você já conseguiu, você, mas bem, já consegui mesmo, então agora eu quero outra coisa. Aquela coisa que você sempre quis, já é tão natural para você que ela não consegue mais lhe dar felicidade. Então você se frustra. Você não perdeu, você desejou, não perdeu, mas você se frustra porque ela se tornou comum. Aí você vai procurar outras coisas. Tudo externamente, tudo fora.
Não é assim a maioria das frustrações que nós nos encontramos? A maioria delas estão dentro desses três aspectos, né? Então, para a gente começar a entender que a gente pode realmente ser feliz com o que a vida nos dá, agora a gente efetivamente vai entrar no tema de hoje. Vocês estão vendo como eu preciso do computador para conseguir falar o tema central. Nós precisamos entender um conceito que as tradições orientais revelam, que é a noção de Ishavasya. Ishavasya significa cota. Cota. Cada um tem uma cota. Já ouviram falar sobre cada um tem o que merece? Mais ou menos isso. O meu sempre fala, eu estou melhor do que eu mereço. Se a gente efetivamente entender, perceber que a gente está sempre melhor do que merece, a gente nunca vai estar infeliz. Então, cada um tem uma cota. Cada indivíduo nesse mundo, ele já nasce com uma cota pré-determinada. Essa cota ela pode sofrer pequenas alterações ou grandes alterações, a depender de fatores que muitas vezes estão alheios à nossa capacidade de ação. Nós temos uma cota e a alteração dessa cota depende, em certo sentido, da gente, mas na maior parte do sentido não depende da gente. Essa cota nós podemos perceber, por exemplo, quando nós vemos, né, pessoas assim nascendo de diferentes formas, umas altas, pessoas bem altas, pessoas mais baixas, pessoas que têm um biotipo mais forte, pessoas com biotipo mais magro, pessoas que têm habilidades para esporte, pessoas que têm habilidade para o comércio, pessoas que têm habilidade para o estudo, pessoas que têm um nível de econômico X, outros têm um nível econômico Y, uma cota. Só que o ser humano, ele procura se apropriar da cota que ele imagina ser dele de uma maneira muito intensa, muito voraz. Como, por exemplo, hoje a gente foi visitar o Parque Bosque Rodrigues Alves. Fantástico, né? Árvores assim. Primeira vez que eu venho na região norte, acostumado a ver aquelas coisinhas atarracadas da caatinga, que é a cota da caatinga, né? A cota do sertão. Tudo bem que lá tem a Mata Atlântica e tudo, tem a praia, vocês não tem. Praia do Rio. Não, estou dizendo Belém, Olha aí, já começa. Nós somos felizes também, bastante praia. Só para dar uma chacoalhada nos egos. Então, a gente visitou o bosque hoje, eu relembrei, vendo os pássaros lá, relembrei de uma analogia que o nosso preceptor espiritual, o Prabhupada, sempre dá. E é os pássaros, né? Se você coloca um saco de arroz assim, na mata à deriva dos pássaros, eles vão lá, pegam o arroz que eles precisam e saem, né? Assim. A gente nunca viu um passarinho assim com os bolsinhos assim, voando assim, pesado assim. Não, a gente nunca viu, né? Assim. Eles confiam. Eles vão várias vezes. Várias vezes, efetivamente. Mas talvez se a gente fosse, se a gente tivesse à disposição esse objeto do nosso desejo,
A gente não sairia várias vezes, mas a gente procuraria acumular o máximo possível, né? Assim, levaria o máximo possível sem preocupação de que outros vão pegar. A gente está sempre procurando ampliar um pouco mais a nossa cota. E a própria psicologia procura trazer para essa ideia de nós nos harmonizarmos com a nossa cota a ideia do contentamento, da resiliência, de nós, aquela história do copo de água, né? Se você receber um copo de água pela metade, você tem duas reações. Uma, se sentir triste, outra, se sentir agraciado. Então, o contentamento com o que nós temos. Um detalhe relevante, né? Se eu tenho pode ser que alguém mais aqui tenha uma base comunista, socialista, forte assim, como eu também tenho, né? Eu era mais do que sou hoje, mas era bastante comunista mesmo. Já participei inclusive de congressos, assim, eventos como Fidel Castro, assim, era aqueles assim de pronto para ir para a trincheira mesmo. Quase assim, trincheira, quase assim. Comunista mesmo. E como fica essa questão das cotas, assim, de nós falarmos de contentamento para as pessoas que têm a sua cota, todo mundo ficar satisfeito com a sua cota, e por que uns têm tanto, uns têm pouco? Na verdade, a unidade deve ser contra a desigualdade injusta. A própria Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas, o que eles falam de injusto no conceito de desigualdade, chamada inequity em inglês, o que é injusto no conceito de desigualdade é se essa desigualdade ela proporciona injustiça, condições precárias e indignas. Então a desigualdade que nós vemos na sociedade brasileira, nos países em desenvolvimento, né? e até mesmo nos países desenvolvidos, as desigualdades em diferentes níveis, elas podem ser até certo ponto naturais, desde que elas não proporcionem injustiça nem indignidade. É o que nós vemos aqui no Brasil, na maioria dos casos, quando nós falamos de desigualdade econômica. Mas quando eu falo de nós ficarmos satisfeitos com a nossa cota, é de nós nos sentirmos felizes com o que a providência, com o que Deus, seja o que você acredita, nos deu, e nós podemos aspirar mais. Mas enquanto esse mais não chega, eu sou feliz com o que eu tenho hoje. E tem coisas que, assim, de cara eu já tenho que rejeitar. Por exemplo, eu sou baixinho. Eu posso jogar basquete, talvez como um armador de basquete. Mas eu posso ser um pivô de basquete da NBA, para dar aquelas enterradas e tudo, igual o Michael Jordan. Tipo, talvez na próxima vida e tudo. Então, se fizer uma NBA para baixinhos, low size, para baixinhos, mas assim, tem coisa que não dá, né? Assim, tipo, eu sou baixinho, não dá pra assim, ir lá pra NBA e enterrar basquete, assim. De cara, assim, eu já vejo que a sociedade prega muito, nos tenta muito convencer da ideia de nós lutarmos pelos nossos ideais. Assim, como por exemplo, veja o nosso ex-presidente Lula, saiu lá do Nordeste, retirante com a família, tentou várias eleições, foi sindicalista e tudo, conseguiu ser eleito presidente da República, passou fome, foi eleito presidente. Veja as pessoas que têm uma grave deficiência física. Você vê pessoas que
mesmo sem movimento com as pernas, sem movimento com os braços, eles conseguem fazer obra de arte, trabalhar no computador com a boca, com o movimento dos olhos. Vejam essas pessoas, elas conseguem tudo o que elas querem. Então você também pode conseguir. A sociedade hoje fala isso. Tem livros assim, já viram esse livro? Título assim, nada contra o nosso querido Roberto Chiniachi, mas assim, o sucesso é ser feliz. Sem dúvida, o sucesso é ser feliz mesmo. Mas a felicidade, ela pode ser alcançada dentro da cota que nós recebemos. Lula, ele já tinha a cota dele para ser presidente da República. O camarada que tinha tetraplégico já tinha a cota dele para aquilo e para se destacar enquanto artista ou, enfim, executivo, intelectual, com essas limitações. Precisa ter um esforço para a vida, para a realidade, para nós trabalharmos. Mas quando nós vamos perceber então se esse esforço é um esforço natural da minha cota, Lula teve que se esforçar. Ele não teve? Nós temos que nos esforçar para trabalhar. Mas quando nós vamos saber que o esforço que eu estou fazendo, ele está dentro da minha cota ou ele extrapola a minha cota? Quando esse esforço ele está sendo tão exagerado que ele está me tirando da percepção real de quem efetivamente eu sou. Ele está me tirando da minha capacidade de ser feliz com a minha própria cota. Quando eu, para alcançar e ultrapassar a minha cota, eu estou tentando invadir, minar, surrupiar a cota de outras pessoas. Isso é um trabalho que, individualmente, dentro, cada um vai ter que fazer. Isso não é algo que ninguém vai olhar para outra pessoa e dizer, tal pessoa está extrapolando sua cota, tá tentando. Não, isso é cada um vai olhar para dentro de si e vai procurar enxergar a busca de uma felicidade do contentamento. Isso hoje está na moda, minha gente. Já ouviram falar de produto interno bruto, que o FMI, os governos utilizam para ter como parâmetro de riqueza das nações? Hoje, a OMS, ONU, o mundo inteiro está utilizando não só mais o produto interno bruto para observar o padrão de evolução da sociedade, mas está utilizando também a felicidade. Eles hoje estão trabalhando com a ideia de felicidade interna bruta. Sim. Esse conceito de felicidade interna bruta nasceu no reino do Butão, um país muito próximo da Índia, que tem ainda uma monarquia, uma das poucas monarquias existentes no mundo, né? São mais tradicionais em alguns países do Oriente. E ele é um rei, não lembro o nome dele agora, é um nome bem complicadinho, mas ele era um rei que ele passou a se preocupar, que ele era muito preocupado, assim como seus pais, avós, né? Eles eram muito preocupados em ver se o povo que ele dirigia, o povo que ele comandava, ele estava efetivamente feliz. E ele balizava a potência do reino dele pela capacidade do reino dele estar mantendo as pessoas felizes. Então, esse conceito de felicidade interna bruta foi transformado pela OMS, ONU, em índice, que passou a verificar a felicidade interna bruta de todos os países do mundo. Então, eles mandaram pesquisadores, né, para todos os países do mundo para investigar
Quais são os países que têm mais felicidade interna bruta, que têm pessoas mais felizes? E aí eles viram que era praticamente, quase que ao contrário dos países mais ricos do mundo. Os países com pessoas com mais felicidade interna bruta são países da África, da Ásia, da Oceania. Países que assim, as pessoas simplesmente estão felizes. As pessoas não precisam comparar sua felicidade com a dos demais. As pessoas não estabelecem metas de vida inatingíveis. A gente precisa ir longe. Por exemplo, vamos observar assim, quando a gente vai, se afasta da cidade grande e vai para cidades pequenas. Não sei como que é aqui as cidades pequenas do norte, mas assim, no Nordeste, as pessoas têm uma vida simples, vivendo ali da terra, cultivando sua família, seus amigos ali naquele entorno. As pessoas costumam normalmente ser muito mais felizes do que as pessoas que moram nas cidades grandes. É um exemplo claro de que a felicidade ela não está diretamente relacionada com a aquisição de bens econômicos, como todo mundo já deve ter clareza disso. Né? O alcance da felicidade ele vai se dar em diferentes níveis. Hoje ainda muitos pesquisadores e psicólogos usam o modelo de pirâmide do psicólogo Abraham Maslow, que ele traduziu as necessidades das pessoas em um modelo piramidal. Na base da pirâmide, ou seja, o que nos deixa mais, que é a condição elementar para a felicidade, são as necessidades básicas, as necessidades físicas, como as necessidades de proteção do frio, proteção da fome, resolver suas necessidades fisiológicas, comer. E a maioria dos animais está nessa plataforma. Né? Hoje a gente estava lá no bosque e um dos cuidadores dos animais estava jogando comida para os peixes lá vão lá, comem. Aquilo para eles é um padrão normal de felicidade. Está comendo, está ali, nadando. Para ele está bom. Esse padrão básico de hierarquia de felicidade. Para esse psicólogo Maslow, tem outro padrão que está acima disso, na hierarquia das necessidades, são as necessidades socioeconômicas, que é ter mais dinheiro, ter menos dinheiro. O terceiro são as necessidades afetivas, emocionais, relacionais, com as pessoas, com os amigos, com a família, com os cônjuges, enfim, com o cônjuge. Essas três primeiras fases da pirâmide, a necessidade elementar, a necessidade socioeconômica e a necessidade afetiva, elas estão relacionadas ao ter, para Maslow. Tem tudo a ver também com as tradições orientais, elas também indicam isso. Isso tudo está relacionado ao ter. E os dois outros elementos do ápice da pirâmide estão relacionados com o ser. Então, o quarto estamento da pirâmide é quando você busca satisfazer necessidades sociais. Você não mais olha para dentro de si do ter.
mas tenta oferecer algo para as pessoas. Como, por exemplo, esse espaço de ouro que tenta oferecer autoconhecimento, espiritualidade, para a sociedade que está só aí, ó, rodando atrás de desejos. Não, que a gente está buscando isso. O Templo Hare Krishna também busca oferecer algo diferente para as pessoas. Os diferentes projetos sociais que buscam dar elementos para a sociedade conseguir valores mais profundos. Fantástico isso. Né? Só que acima de todas essas instituições sociais está a necessidade de autorrealização. Isso Maslow já falava. A necessidade de nós nos autorrealizarmos a partir do autoconhecimento. E a partir do conhecimento do que está além dessa existência. Isso é uma condição muito importante para nós alcançarmos graus mais profundos de felicidade. E aí, ao falar de autoconhecimento e espiritualidade, eu preciso já agora me enveredar bem diretamente para o âmbito da tradição que eu faço parte, do Vaishnavismo, que se assemelha bastante com outras tradições do Oriente. Quando esse alcance da felicidade, ele vai ser buscado não tanto internamente, mas mais, não tanto externamente, mas mais internamente. Uma das nossas escrituras básicas, a Bhagavad Gita, é um livro muito famoso. Esse nome Gita, aqui no Brasil também tem uma fama especial, porque tem uma música do Raul Seixas com esse nome Gita também. Gita. É um dos livros de cabeceira de várias personalidades. E ele tem vários versos bem especiais. Mas tem um verso especificamente do capítulo 2, verso 70, que ele diz, o Bhagavad Gita diz que nós temos que, para ser felizes, para alcançarmos a paz interior, aprendermos com o rio e com o oceano. O oceano é algo imenso, né? Assim, chega até a ser mais imenso do que o rio Amazonas, do que o rio Guamá, é esse aqui? Então, chega a ser mais imenso. O oceano, aquela imensidão de água salgada. Mas se você for observar, tudo bem que o oceano pode ter maré alta, maré baixa, tsunami, mas o oceano está recebendo água de todos os rios do mundo. E ele permanece, de uma forma ou de outra, equilibrado. Ele está recebendo água, recebendo tanta água. E o oceano permanece equilibrado, permanece calmo. Então o ser humano, ele deve ser exatamente como o oceano. Nós recebemos rios de desejos, mas devemos permanecer calmos com esses desejos, equilibrados. Nem todos os desejos que vêm à nossa mente vão ser importantes e relevantes para o alcance da nossa felicidade. Nós temos que ter a capacidade de discernir se esses desejos vão ser efetivamente benéficos para a compreensão última de quem efetivamente eu sou. De acordo com as tradições orientais, a nossa tradição do Vaishnavismo, nós não somos simplesmente corpos que possuímos uma alma. Nós somos uma alma que estamos habitando um corpo. Sabe quando, por exemplo,
você deseja mergulhar no mar ou no rio, mergulhar, ficar lá embaixo, tipo 10, 15 minutos, né? A gente ficar 10, 15 minutos, meia hora, uma hora, lá embaixo no fundo do rio, no fundo do mar, a gente precisa colocar uma roupa adequada, pé de pato, snorkel, balão de oxigênio, não é verdade? Para aguentar ficar meia hora, uma hora lá dentro do rio, não é fato? Senão a gente não vai conseguir ficar 1 minuto, 2 minutos no máximo, 30 segundos, não é verdade? Então, do mesmo jeito que o ser humano precisa de uma roupa especial para ir para o fundo do rio, a alma, para se manifestar nessa realidade, ela precisa de um corpo. A alma não conseguiria estar aqui sozinha. Ela precisa de um corpo para se manifestar nesse mundo. É só isso. Assim como nós precisamos de oxigênio e roupa especial para ir para o fundo do mar, a alma precisa de um corpo para existir nessa realidade. Essa percepção de alma, ela se torna mais fácil quando nós estamos equilibrados, quando nós estamos assim, bem consigo mesmo. Bhagavad Gita explica que esse estar bem consigo mesmo é estar na percepção de sattva, do equilíbrio. O comportamento humano ele pode ser em sattva, no equilíbrio, em rajas, no desequilíbrio ou na intensa luta pelos desejos, ou em tamas, na inércia e na busca pela ilusão. Vou explicar um pouco desses três rapidamente. O modo comportamento de sattva, o equilíbrio, a pessoa que está em sattva, equilibrada, ela tem muito mais facilidade de perceber a felicidade dentro dela mesma. Como essa felicidade de uma pessoa equilibrada, uma pessoa que está em paz? É uma felicidade parecida, como por exemplo, imagina que você passou o dia trabalhando, não num local maravilhoso com ar-condicionado como esse, mas assim, tipo, ver o peso, lá trabalhando, ver o peso, indo e voltando de ônibus, assim, eu estava no ônibus hoje, aí eu fechava o olho, eu imaginava a praia na frente, assim, o calor da praia, eu vou imaginar que eu estou na praia, assim, para me sentir mentalmente confortável. Assim. E imagina que você suou muito, trabalhou muito, aí você chega em casa à noite, toma um banho, aquele banho assim, aí quando eu tô assim, não dá aquela sensação de estar bem, não é assim? Bota um ventilador. Então, esse exemplo, essa percepção de estar bem depois de um banho, depois de um dia de trabalho, é a percepção de felicidade que mais parece com a felicidade do modo de sattva. Você não está assim, eufórico. Você está bem, pleno. Você está tranquilo. Esse é o tipo de felicidade que a gente deve perceber internamente nas nossas relações. Na nossa vida mesmo. A felicidade mais comum é a felicidade de rajas, a felicidade do modo do desequilíbrio, do modo da paixão, do modo dos desejos intensos, que é a felicidade que nós alcançamos na euforia. Passei no vestibular, meu time de futebol ganhou, tive um aumento, conquistei a mulher que eu sempre quis. Aquela felicidade que oscila, que é fruto de apegos, que é fruto de um desejo intenso. Quanto mais nós lutamos para a conquista do apego, esse apego
invariavelmente vai levar a uma frustração da mesma proporção. E nós ficamos oscilando na nossa felicidade, em idas e vindas, apegados a prazeres que efetivamente não vão nos dar felicidade última. E aí, quando esses desejos se aprofundam e se tornam mais viscerais na nossa vida, quando nós nos deixamos levar impensadamente por esses desejos, nós caímos na noção de tamas, de ilusão profunda. Que é, por exemplo, eu lembro que um amigo meu, ele estava com um problema nas costas e aí foi recomendado pelo médico para fazer academia, malhar, para fortificar as costas, os braços, ele sentia menos dor nas costas. E aí ele ia para a academia só para fazer seus exercícios, enfim, voltava para casa, mas ele percebeu que o rapaz que estava malhando, o vizinho dele, estava comentando com um colega, né, os dois assim conversando. Era uma sexta-feira à tarde, eles comentando sobre o que é que iam fazer na sexta-feira à tarde, esses dois jovens, né? O que é que iam agitar na sexta-feira. E aí um comentou com o outro: olha, hoje à noite eu vou para uma festa. Isso, eles estavam em Campina Grande, na Paraíba. Hoje à noite eu vou para uma festa, mas se a festa não estiver boa, eu vou esperar até 11 horas, 11h30 da noite. Se a festa não estiver boa, eu pego o carro e vou para João Pessoa. Isso 2 horas dirigindo. 11 da noite ele sair da festa, pegar o carro e ir para outra festa em João Pessoa. Muitos de vocês podem estar pensando: qual o problema? Deixa para viver a vida dele e tudo. Deixa ele querer ser feliz. Claro, ele tem o direito dele. O que eu estou apenas querendo ressaltar é que ele já estabeleceu um padrão muito intenso e muito elevado para buscar a felicidade dentro desse ambiente material. Ele tem o direito de buscar a cota que ele imagina que ele tem. Mas ele poderia estabelecer níveis de contentamento que levariam a uma felicidade mais equilibrada, uma felicidade mais pacífica. E para alcançar essa felicidade interior, isso não é simples, não é fácil. Porque o mundo inteiro nos bombardeia a buscar uma felicidade externa. O Bhagavad Gita fala que a pessoa tem que ser equânime na honra e na desonra, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Isso o próprio cristianismo também fala, né? Inclusive é objeto de promessa para o matrimônio, assim, por exemplo. Não é assim? Promete que vai ficar junto na saúde, na doença. Assim. Mesma coisa, o Bhagavad Gita também fala. Essa equanimidade de estar bem em circunstâncias completamente duais. E que você deve ser a mesma pessoa, tanto na felicidade como na infelicidade. Você tem que ter o mesmo equilíbrio, tanto na felicidade como na infelicidade. Mesmo equilíbrio, mesmo centramento. Não é que, por exemplo, você vai ser externamente uma pessoa insensível, uma pessoa que vai reagir estranhamente aos estímulos, como por exemplo, você está assistindo um jogo de futebol, aí o time adversário faz um gol, aí você, foi gol do adversário. Aí o seu time faz um gol, foi gol do meu time. Assim, tipo, o Brasil está jogando a final da Copa do Mundo, o Galvão Bueno, gol do Brasil, você, gol. Não posso, eu tenho que ficar equânime, equilibrado, na felicidade. Não, gol do Brasil. Mas você sabe que você está vibrando dentro. É simplesmente uma ilusão.
Se esse mundo é uma ilusão, o futebol, a novela, o filme... Né, eu lembro, quando eu vou na casa em Fortaleza, eu visito minha mãe, ela gosta de novela, né? Assim. E é legal quando eu olho a fisionomia dela, ela olhando para a novela. Ela, às vezes, quando está numa cena triste, ela quando ela está sendo feliz, ela acompanha a felicidade, o sofrimento, assim, dos personagens, assim, enfim, né? Então, a pessoa vive uma ilusão. Se esse mundo é ilusão, a pessoa está vivendo uma ilusão dentro de outra ilusão, não é assim? Tá? Aí tem gente que vai mais, né? Compra a revista, né, contigo para saber como é que vai ser a próxima semana de novela, enfim, e tal, por aí vai. Os marmanjos, né, normalmente compram ou assistem os jornais de esporte para saber como que o seu time de futebol está indo, enfim. Não tem problema, a gente pode ter esses envolvimentos, a gente pode ter esses envolvimentos, mas nós temos que ter clareza de que a cota desses envolvimentos é completamente ilusória, que não tem a ver com a minha experiência real, clara, enquanto um ser espiritual. Que eles estão simplesmente no circuito da matéria, mas que eu não faço parte desse circuito. Por isso que o autoconhecimento é relevante. A tradição da consciência de Krishna diz que essa alma que nós efetivamente somos é um ser Sat Chit Ananda. Sat quer dizer eternidade, Chit quer dizer conhecimento e Ananda quer dizer completo em prazer. Então todos nós somos eternos, efetivamente eternos. Vocês podem chegar em casa, puxa, eu descobri hoje, o camarada veio lá da Paraíba para dizer para mim que eu nunca vou morrer, que eu sou um ser completamente eterno. Que assim como, tá vendo esse bebezinho? Né? Lindinho, né? Assim, olha, tá caminhando, aí o pessoal deixa de olhar para mim aqui. E vai olhar para ela, é lógico, né? Assim, quem vai deixar de camarada paraibano, baixinho, de óculos, a orelhinha para fora e tudo, e um bebezinho fofinho andando desse? Vai olhar para ela, né? Então ela está no corpo de criança. Pequenininha, bebê. O outro ali que está dormindo, não aguentou a minha chatice, né? É maiorzinho. Está no corpo de uma criança maior. Eu estou no corpo de jovem, certo? 34 aninhos, assim, cabeça raspada para esconder os brancos. Você está no corpo de jovens também, uns jovens mais maduros, uns jovens mais assim. Mas invariavelmente, um dia nós vamos estar no corpo de idoso, e um dia, esse corpo de idoso, ou essa alma que está no corpo de idoso, vai passar de novo para uma de bebê. É exatamente a mesma mudança. Só que essa mudança do idoso para o bebê é muito impactante, né? Através da morte. Mas é simplesmente a mesma mudança. Então, quando nós percebemos que nós somos eternos, nós ficamos confortáveis de que eu sou eterno. Porém, nós também devemos compreender que eu simplesmente posso ficar transmigrando, e que os desejos, os apegos, que são invariavelmente a fonte da infelicidade, só vão sair de dentro do meu coração se eu desenvolver um processo que vai fazer-me efetivamente compreender-me como eu sou. Um ser espiritual completamente livre e desembaraçado dessa realidade de apegos. Os apegos são exatamente a fonte da minha tristeza. E só depende de nós para nós gradualmente nos livrarmos dos apegos que nós temos. Os apegos são como uma árvore.
e que a gente se abraça com diferentes árvores de apegos. O apego não nos domina. Nós simplesmente temos que soltá-los para que eles tomem sua própria identidade, saiam da minha experiência real nessa existência. Então nós nos descobrimos eternos e seres que transmigram, que precisam sair desse ciclo de samsara, de transmigração. Para sair desse ciclo, a gente tem que compreender a segunda experiência. Eu falei que nós somos Sat, Chit, Ananda. Somos eternos, mas também somos Chit, planos de conhecimento. Quando nós nos engajamos no processo de espiritualidade, o próprio processo de espiritualidade que nós buscamos vai revelando um conhecimento original que brota do nosso coração. Esse conhecimento pode ser buscado nas Escrituras, ele pode ser buscado nos tratados filosóficos espirituais, mas esse conhecimento ele vai brotar da própria alma também para aquele que se engaja gradualmente em práticas espirituais. E aí, gradualmente, essa pessoa que se percebeu eterna, dentro do ciclo de nascimento e morte, que deseja sair através do alcance de graus profundos do seu verdadeiro conhecimento, ele vai alcançar o terceiro nível da sua identidade, que é Ananda, que é prazer. Ele vai ter uma experiência clara de prazer. É essa experiência de prazer que, por exemplo, faz um monge se manter celibatário a vida inteira. É essa experiência de prazer, por exemplo, que faz a Madre Teresa de Calcutá dedicar a vida inteira a cuidar dos pobres. É essa experiência de prazer que faz nós conseguirmos ter um olhar misericordioso para essa civilização, para essa sociedade que não sabe para onde está indo. Efetivamente, que não sabe para onde está indo. E que a gente consiga tentar dar elementos para que as pessoas possam se autoconhecer, para que as pessoas possam amanhã mesmo, começar a buscar graus superiores de encontro com essa felicidade que está dentro delas. Esse engajamento com um processo de espiritualidade é algo que também é muito simples. Como, por exemplo, há pouco a gente estava aqui cantando esse mantra Hare Krishna. E, por exemplo, outras tradições, outras religiões, outras filosofias desenvolvem diferentes processos para evoluir espiritualmente. Mas essa evolução espiritual, ela, uma vez que você começa e você deseja evoluir espiritualmente, ela vai gradualmente sendo construída, alicerçada e mantida. Esse processo de evolução espiritual. É como se, por exemplo, nós fôssemos esse copo aqui vazio. Nós somos um copo vazio, por exemplo. Esse copo vazio está cheio, por exemplo, de ar. Esse ar do copo simboliza as nossas impurezas, nossas contaminações, certo? Nossos apegos. É o ar que é dentro do copo. Se eu pego uma jarra de água e eu coloco dentro desse copo, uma jarra de água eu coloco dentro desse copo, vai entrar água, não vai? E o ar automaticamente vai sair, não sai? Não é verdade? Eu não preciso colocar uma bomba a vácuo aqui
para tirar o ar, para depois colocar água. Não, se eu coloco água, automaticamente o ar sai. Da mesma coisa é o processo de espiritualização. Eu sou um copo vazio, nós somos copos vazios, cheios de ar, cheios de apegos. Mas a proporção que eu vou colocando gotas de água aqui de espiritualidade, essas gotas de água vão ficando cada vez mais unidas. Olha, ele me trouxe aqui água, obrigado, vai ajudar a minha analogia. Eu vou colocando, eu vou praticando espiritualidade, aí eu vou colocando água no copo. Vou colocando. E automaticamente o ar dessas contaminações vai saindo. Nós não precisamos nos preocupar de cara em desapegar dos apegos que invariavelmente nós temos. Nós devemos nos esforçar, mas esse esforço vai ser muito mais fácil quando nós nos engajamos no processo espiritual, que ele naturalmente vai fazendo esse ar sair. Naturalmente. Natural. E esse processo espiritual, ele vai ser escolhido por cada um de vocês de acordo com a percepção e a identificação que cada um tem com eles, com esse processo. Nós temos várias tradições, várias filosofias, vários caminhos. É como se Deus tivesse colocado um jardim florido. E cada um vai lá e pega a flor, na textura, na cor, no aroma, no estilo que você deseja. Porém, é relevante nos dias de hoje, eu já estou finalizando, é relevante que nos dias de hoje, onde a gente encontra a internet, nós encontramos uma multiplicidade de diferentes tradições, nós deixamos aqui também a mensagem de que esse processo de busca espiritual, ele deve também ser feito com discernimento. Nós devemos buscar uma espiritualidade sã, uma espiritualidade que efetivamente vai nos libertar desse enredamento. Se você for procurar na internet, você vai encontrar inúmeros caminhos de autoconhecimento, de espiritualidade, preceptores espirituais de diferentes linhas, pessoas que criaram processos. E assim, na civilização hoje nós temos as certificações para tudo, né? Por exemplo, você fazer um copo desse aqui, a fábrica de um copo desse, ele tem que ter certificado ISO 9000. Você tem um computador, a fábrica tem que ter ISO 9001, ISO 12000, vários caminhos, né? Mas para as práticas espirituais que a gente vê na internet, nós não temos ISO 9000. Cada um coloca lá a prática espiritual que ele deseja. Mas não, eu quero agora fundar uma filosofia, quero fundar uma religião. Ele funda o que ele quiser. E ele vai encontrar seguidores, vai encontrar pessoas. E nós temos de ficar atentos para buscar processos que efetivamente vão nos libertar desse mundo. Processos que não vão nos estimular a aumentar os nossos apegos, mas eles vão nos fazer arrancar os nossos apegos. Para nós termos uma compreensão real de felicidade. E nós vamos fazer isso não é porque tem uma pessoa lá, o líder espiritual está dizendo para a gente fazer isso. Não. Nós vamos fazer isso porque isso é a chance mais real, a chance mais clara de nós alcançarmos a felicidade última. Porque eu acabei de explicar, nós somos seres Satchitananda, plenos de bem-aventurança e de prazer. Se nós nos descobrirmos, nos percebermos enquanto alma, gradualmente esse prazer vai brotar, vai emergir no nosso coração. Então, se engajar no processo de espiritualidade não é porque alguém está dizendo que eu tenho que fazer isso, não é porque eu vou fazer o que efetivamente é real e melhor para a minha própria existência.
vou me engajar no processo espiritualista porque isso é o melhor para mim. Patanjali é um grande preceptor espiritual do sistema de yoga. Ele trouxe os 8 angas, os 8 caminhos para se evoluir espiritualmente. Os 3 últimos são bem relevantes. A Dharana, Dhyana e Samadhi. Concentração, meditação e absorção. No caso para nós, devotos Vaishnavas, absorção em Deus, em Krishna. Ou nós podemos meditar em Krishna na forma localizada dentro do nosso coração, ou Krishna, Deus, pervadindo toda essa criação material e espiritual enquanto Brahman. Meditar em Deus enquanto a energia, enquanto a forma dentro do coração da alma, mas também enquanto uma pessoa, enquanto uma personalidade. Para nós alcançarmos esse grau de concentração, meditação e absorção no divino, que é exatamente o espelho da nossa consciência original, Patanjali coloca 2 princípios bem fundamentais na base da escala do yoga, que são os yamas e niyamas, que vem exatamente antes dos asanas. Os yamas e niyamas especificam o que deve ser feito e o que não deve ser feito para o praticante yoga. Para nós temos um yogi. Existem caminhos, dicas que vão nos ajudar a manter um compromisso ético forte para nos relembrarmos constantemente de que nós somos algo. Tem vários lembretes nos yamas e niyamas, como por exemplo nós lermos todos os dias um livro de escritura espiritual que fala sobre espiritualidade, nós estabelecermos um tempo para a meditação, para entrarmos em contato com o nome, a forma, as qualidades desse ser divino, seja que nós percebamos ele dentro de nós como uma pessoa, como uma energia. E aqui a gente trouxe, um pouco antes da palestra, e vamos trazer daqui a pouco também de novo, esse mantra, o mantra Hare Krishna, que ele funciona como encarnação sonora de Deus. Não é que o mantra, sabe o mantra Om do yoga? O mantra Om? Esse mantra Om, o próprio Krishna fala no Bhagavad Gita, eu sou a sílaba Om dos mantras védicos. Krishna fala isso. E ele também se manifesta para a tradição Vaishnava no Mahamantra Hare Krishna. Esses 2 mantras e outros mantras que nós possamos também pesquisar, mas eu falo com mais especificidade desses 2 mantras, porque são os mantras que eu particularmente tenho mais proximidade e que diariamente medito. A gente tem que falar especialmente do que pratica, né? É mais fácil, né? Então esses 2 mantras, eles não representam Deus, eles são Deus. Você fala Om, você vibrou um som transcendental. Você fala Krishna, Hare, Rama, você vibrou sons transcendentais que não são criados por esse mundo, que não foram estabelecidos como normas de uma igreja. Não. É uma vibração completamente intemporal, transcendental, que veio da própria existência, veio diretamente desde o início da criação,
como uma revelação do próprio divino. Como, por exemplo, hoje, essa cidade, Belém, ela está encravada no estado do Pará, que está encravado no país Brasil. Há 1000 anos atrás existia Belém? Não a cidade como nós temos hoje, mas esse lugar existia. O Pará existia. O Brasil existia. Só que não tinha esse nome. Então, esses mantras sempre existiram. Só que por um acaso eles apareceram na Índia. Por um acaso eles foram trazidos pelo Ocidente e hoje são propagados pela Sociedade para a Consciência de Krishna. Só por acaso. Mas assim, esses mantras, eles são uma vibração para a humanidade. Eles oferecem o mantra Hare Krishna, mantra Om, assim como vários outros mantras e orações que nós podemos observar em diferentes tradições, eles trazem um caminho muito simples, rápido, para que nós possamos restabelecer uma conexão direta com a alma. E quando você vibra esse mantra, não quer dizer que você é um Hare Krishna, não quer dizer que você tem agora responsabilidades para com a sociedade Hare Krishna. Não, você está religando. Você está religando. Vamos ver se ela fica. Você está religando Você está religando a sua conexão original com Deus. E não importa assim, se você visita um templo, se você vai se você vai para a Índia, se você não vai, esse mantra ele vai ter um poder forte para lhe dar gradualmente esse senso de percepção espiritual. Sugiro que assim vocês procurem pegar, a gente está fechando a palestra, vocês procurem pegar esses ensinamentos que a gente está trabalhando hoje. Vocês provavelmente estão achando interessante porque não saíram daqui para irem fazer outra coisa e tudo. Então procurem pegar alguma coisa para começarem a praticar amanhã. 10 minutos por dia para usar o momento para meditar. Mas não tem tempo, tem. Para tudo. Tem tempo para comer, para dormir, para pintar o cabelo, para assistir o jogo, para assistir a novela, para viajar, para qualquer coisa. Tira 10 minutos para meditar. Dedico muito tempo do meu dia para falar com todo mundo. Não, agora eu vou falar com Deus. Vou acessar o e-mail de Deus. Facebook de Krishna. Vou pegar o Twitter da espiritualidade. Vou falar, ó, aí ia ter aquela vaga, já passou, não tá mais. Acessar outro campo, outra vibração. Procurar livros que procurem me ajudar nisso. E aí eu queria dizer também que para isso, para esses 10 minutos, para você conseguir manter esses 10, 20 minutos, meia hora, 1 hora de meditação diária, para você manter esse tempo para estudar livros de conhecimento espiritual, da sabedoria védica especialmente, para você ter força para fazer isso todo dia, você vai ter que procurar ficar junto de pessoas que querem a mesma coisa, que querem espiritualidade.
Por exemplo, eu já levei muitos amigos, para grupos de AA e NA. Ah, ele está falando isso é porque ele já foi, ele está dizendo que levou um amigo, é porque ele já foi lá, ele mesmo. Não, se fosse o meu caso, eu até daria um testemunho aqui. Eu já fui para AA e NA e agora eu estou... Não é esse o caso. Já levei vários amigos para AA, NA, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né, assim. Então, passando por dificuldades dentro do meu serviço assim, de preceptoria espiritual também. Então, lá eles dizem assim, é muito legal que faz 3 anos, 2 meses, 22 dias que eu não bebo, ou que eu não me intoxico. Mas o mais importante é que só por hoje eu não fiz isso. Já faz 3 anos, 2 meses, 24 dias que eu não faço isso. Mas o mais importante é que hoje eu não fiz. E você vai conquistando todos os dias. E eles dizem, eu só consigo isso porque eu continuo amigo, eu continuo com alguma relação com os meus colegas de bar. Eu não deixei de falar com eles. Eu continuo. Mas eu não estou mais buscando o refúgio deles. Eu não estou mais buscando refúgio nesses âmbitos. Então, nós precisamos criar vínculos espiritualistas fortes. Cada um procurando a sua egrégora. Não, puxa, o que ele falou foi muito legal. E assim, estou lembrando que assim, eu ia muito para a Igreja Católica, parei de ir. Ia muito para a Igreja Batista, parei de ir. Ia muito lá para a Mesquita Islâmica, deixei de ir. Ia muito lá para o Budismo, deixei de ir. Não tenho nenhuma religião, nenhuma filosofia fixa. E o Hare Krishna apareceu hoje e agora eu vou para o Hare Krishna. Enfim. Então, vai procurar um caminho que vai ser resgatado. E a gente pode pensar, não, mas a Igreja Católica, Protestante, Budismo, Hare Krishna, todos eles têm muitos problemas. Feito por humanos, tem muitos problemas. Mas como que eu posso, se a gente vê que a sociedade humana tem problemas, como que eu posso exigir que uma sociedade, dentro da sociedade humana, não tenha problemas só porque eles falam de valores espirituais? Como que eu posso criticar que a Igreja Católica queimou um monte de gente na Inquisição e por causa disso eu minoro os ensinamentos de Jesus? Eu bloqueio a minha conexão com Jesus por causa dos erros da Igreja Católica? E se fosse o Hare Krishna na época da Inquisição, aliado com o governo, com tudo ali, será que ele tinha feito algo parecido? Não sei. Eu espero que não. Eu acho que não. Eu não sei, sinceramente. Então, assim, se nós efetivamente desejamos um caminho espiritual, nós temos aí uma vastidão de práticas, de egrégoras, de grupos que nós podemos efetivamente nos firmar, buscar construir relacionamentos sólidos, fortes, ainda que gradualmente, ainda que difícil, mas construir esses relacionamentos, construir essa referência de pessoas amigas que querem a mesma coisa, que estão afim da mesma onda. E eu vou continuar amigo dos meus amigos, no trabalho, na família, amigo de todo mundo. Mas recebendo as influências de acordo com o filtro das minhas amizades espiritualistas. As minhas amizades do caminho transcendente é que vão ser o meu norte. Vão me ajudar a filtrar as influências que eu recebo dos diferentes âmbitos. E com essa egrégora, com esse grupo, e com a meditação, com as escrituras, nós vamos bombardear a nossa mente, a nossa inteligência com interesse real por autoconhecimento. Esse bombardeio ele precisa acontecer, porque nós somos bombardeados todo dia para nós acreditarmos que nós somos o corpo, para nós acreditarmos
que nós vamos ser felizes desfrutando ou desejando os sentidos materiais, desejando conquistas materiais. Isso é um blefe. Isso é um blefe, isso é uma enganação. Nós não vamos ser felizes assim. Nós temos inúmeros exemplos disso. Então esse bombardeio de espiritualidade, ele gradualmente vai se revelar como um caminho natural, doce, simples, como as gotinhas de água no copo vazio, que vai fazer brotar graus, níveis superiores de felicidade. E aí a gente naturalmente vai conseguir ser feliz com o que a vida nos dá. Ok? Obrigado. Então, se alguém tiver alguma pergunta, comentário, reclamação, sugestão, assim,